Sabe quando você esquece onde estacionou o seu próprio carro? Ou aquele momento que você esquece onde colocou os óculos? Pois é, esses esquecimentos do dia a dia são completamente normais, eles acontecem com praticamente todo mundo. Agora imagina isso se tornando cada vez mais frequente. Imagine você acordar um dia e não saber onde está, ou pior, esquecer quem você é. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, ou seja, uma doença que afeta o cérebro de forma progressiva e infelizmente fatal. Com o tempo, ela causa deterioração da memória, da capacidade de pensar e de realizar tarefas simples do dia a dia. Além da perda de memória, a doença de Alzheimer compromete a autonomia da pessoa e pode provocar sintomas neuropsiquiátricos como confusão, agitação, alterações de humor e comportamento. Ainda não sabemos exatamente o que causa a doença, mas há fortes indícios que ela tenha determinantes genéticos. Bom, e aí vocês me perguntam, como que isso acontece? Bom, pensa no cérebro como uma grande cidade. Nela, os neurônios são como os correios. Eles são responsáveis por enviar e receber nossas informações essenciais, como, por exemplo, nossas memórias, decisões, falas e emoções. Essas informações, elas precisam estar circulando o tempo inteiro para manter toda essa nossa cidade funcionando. Mas com o Alzheimer, as coisas começam a dar errado. A primeira é o acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, uma proteína tóxica que o nosso corpo produz para produção oxidativa e estresse, entre outras coisas. Ela deveria ser eliminada naturalmente, mas na doença ela começa a se acumular entre os neurônios, formando umas placas tóxicas. Essas placas de beta-amiloide, elas funcionam como obstruções nas ruas dessa cidade, impedindo que essas mensagens circulem entre os neurônios. A segunda já é um problema interno aos próprios correios. Dentro de cada neurônio existe uma proteína chamada tau, que ajuda a manter a estrutura da célula e o transporte de substâncias. Já no Alzheimer, essa proteína sofre alterações, ela se desorganiza e se embola, formando emaranhados. É como se os mapas de rota dos carteiros fossem destruídos. Resultado, eles se perdem, falham e começam a morrer. Com menos entregas e menos carteiros, as regiões da cidade, ou seja, do cérebro, vão ficando isoladas. Funções como memória, linguagem e reconhecimento vão se apagando aos poucos. É um processo progressivo, normalmente os sintomas aparecem após os 60 anos, sem volta e que leva à perda da autonomia e da identidade da pessoa. Tá, e como descobrir se você está com Alzheimer ou com um mero esquecimento normal das coisas? Na doença de Alzheimer, os neurônios mais afetados são aqueles localizados em áreas do cérebro responsáveis pela memória, linguagem e pensamento, razão pela qual os primeiros sintomas tendem a ser problemas de memória, linguagem e pensamento. Embora esses sintomas sejam novos para o indivíduo afetado, acredita-se que as alterações cerebrais que os causam comecem 20 anos antes do início dos sintomas. Quando os sintomas começam a afetar a vida da pessoa, ela já se encontra com muitas placas tóxicas no cérebro. Por isso, é importante o diagnóstico quanto antes. Não existe um exame único. O diagnóstico é feito por avaliação médica, testes cognitivos, exames de imagem e exclusão de outras doenças. O tratamento não cura, mas ajuda a desacelerar a doença. O tratamento se dá por medicamentos específicos, onde o SUS oferece alguns, e esses remédios ajudam pois possuem uma proteína, que se ligam às placas tóxicas e param a agregação de proteínas tóxicas. Porém, não há nenhuma possibilidade de tratamento quando as placas já estão agregadas. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, atividades cognitivas, controle da pressão, diabetes e colesterol e apoio psicológico para paciente e família. O tratamento bem seguido pode ajudar a manter a qualidade de vida por mais tempo. Até aqui já falamos o que é o Alzheimer e como é feito o tratamento. Mas será que existe algo que a gente possa fazer para prevenir? E a resposta é sim. A doença de Alzheimer é multifatorial com base genética. Logo, a prevenção também é multifatorial. Temos como algumas possibilidades de prevenção a prática de atividades físicas. Dormir bem ajuda porque é quando eliminamos as proteínas tóxicas que causam as placas. Manter a mente ativa, com atividades como ler, estudar e socializar. Ter uma alimentação saudável. Controlar pressão, diabetes e colesterol.
evitar cigarro e álcool em excesso, manter a atividade profissional ou a carreira profissional, evitar pancadas na cabeça, pois pancadas na cabeça podem levar ao acúmulo das proteínas tóxicas que causam as placas, evitar poluição ambiental e ter mais lazer ao ar livre, como parques. No Brasil, o principal fator de risco é a baixa escolaridade. Programas que influenciam as crianças a estarem na escola ajudam a diminuir este fator de risco. Há algumas formas de prevenção específicas para a idade, porém todas podem ser utilizadas em qualquer idade. Mas, na infância e na adolescência e adultos de até 45 anos, o recomendado é estudar, mesmo que por poucos anos já vai ajudar em ser um fator protetivo, pois cria reserva cognitiva. Em adultos de 45 anos até 60, temos os tratamentos das condições cardiovasculares, como hipertensão, obesidade e diabetes, e fazer atividade física. E para adultos, idosos com mais de 60 anos, é recomendado não fumar, que tem diminuído como fator de risco nos últimos anos por conta das campanhas anti-tabagistas. Praticar atividade física e o contato social é de extrema importância para idosos como um fator protetivo. Entretanto, com todas essas possibilidades, chega o questionamento e a reflexão: como manter uma rotina saudável, contribuindo com todas essas atividades, tendo todas elas em sua vida em uma sociedade hiperprodutivista? Bom, e é com este questionamento que eu deixo vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui, deixem um like, se inscrevam e até a próxima!